Boa noite a todos vocês que acompanham o TBD Notícias aqui pela TV Direta. Hoje eu recebo aqui no estúdio o candidato a Aparecido Espanha e nós vamos conversar um pouco mais sobre o registro que foi negado pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília. Provavelmente Mococa terá uma nova eleição e nós agradecemos desde já aqui a presença do ex-prefeito também, Aparecido Espanha, nesta entrevista exclusiva concedida aqui à TV Direta, ao TBD Notícias, e nós vamos conversar um pouco mais para esclarecer você, eleitor de Mococa, que participou das eleições de outubro, escolheu os seus candidatos a vereadores, escolheu o seu candidato a prefeito, porém essa decisão do TSE que surpreende a todos os mocoquenses, que cria até uma instabilidade política no município. Para isso nós vamos conversar com o candidato a Aparecido Espanha, desde já agradecendo, Cido, por esta entrevista exclusiva aqui no estúdio do TBD Notícias. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aí agora entrando aí nas casas dos mocoquenses e da nossa região também, onde eu estou aqui para levar conhecimento dos fatos, dos atos que ocorreu após a eleição. Hoje eu tive a notícia triste, né? A notícia que eu queria abraçar o povo mocoquense, trabalhar para o meu povo, mas infelizmente eu fui barrado pela justiça, com muito sentimento, né? De não ter cometido esses atos que eu fui punido. Eu acho que o Mococa perdeu muito, vai perder muito, porque eu sou uma pessoa simples, que já mostrei o meu trabalho para o povo mocoquense, no qual eu tinha o meu programa de governo, um programa de governo sério para o povo mocoquense, um programa de governo para ajudar a crescer a minha cidade, para resolver o problema lá do pôr do sol, que há 8 anos, para trazer mais emprego para essa cidade, para os jovens, mais diversão, voltar à nossa Expoã, ao nosso carnaval, transformar a nossa cidade num canteiro de obra, em busca de recursos do governo federal e estadual. Simplesmente eu fui barrado pela justiça. Eu respeito a justiça, mas, ao mesmo tempo, eu repudio a atitude de alguns políticos que não aceitou o Cido Espanha, que foi um menino do artesanato, que seu primeiro emprego foi a prefeitura de Mococa, que servia café, era um office boy, e dali eu me tornei o prefeito de Mococa. Então essas pessoas não aceitou nunca a evolução que eu trouxe para essa cidade. Não aceitou o Cido Espanha, que lutou para trazer a duplicação, a FATEC, uma escola SESI, uma FUVIC, uma vara do trabalho, atender as pessoas pobres, simples, dando frente de trabalho no qual eu fui processado, de reformar a casa, de dar melhor saúde, de transportar o pessoal para Barreto. Então essas pessoas se sentiam muito incomodadas. E durante a minha vida política, essas pessoas ficavam penduradas, igual o urubu fica pendurado na carniça. Ficava dentro de Ministério Público. O Cido Espanha tem uma mansão em São José. O Cido Espanha tem uma fazenda. O Cido Espanha é isso, era aquilo. Plantando coisas maldosas. E eu fui muito perseguido. Em todas as partes. Eu fui muito perseguido. Mas nunca deixei de fazer o bem ao próximo. Nunca deixei de trabalhar para a minha cidade. É por isso que eu fui ser candidato a prefeito de Mococa.
Moacir, eu percebo que, é claro, né, você deve ter recebido essa notícia, deve ter ficado muito chateado. Percebo até a sua emoção aqui nessa entrevista, mas nós temos que esclarecer a população de Mococa, os eleitores. Esse processo em si se deu em decorrência do quê? Quais foram os atos que você praticou que a Justiça o impediu de ser candidato? Olha, duas ações de improbidade administrativa. Uma foi porque eu criei uma frente de trabalho em Mococa em 2004. Nós tínhamos um problema seríssimo do lixão aqui no fundo da vila, e eu tinha de inaugurar o aterro sanitário lá do lado do Mococão, e nós não tínhamos funcionários suficientes para nós colher o lixo da cidade e fazer uma limpeza. E em 2004 nós tivemos um dos primeiros casos de dengue em Mococa. Eu precisava limpar a cidade, tivemos aí uma pequena enchente no bairro do Descanso, a cidade estava muito suja, e o meu diretor administrativo, através do meu departamento jurídico, elaborou um processo seletivo, um concurso por tempo determinado. E nós contratamos 19 coletores de lixo na época, e precisou de chamar, e classificamos 40. Então ficou sob suplente. Conforme ia saindo, ia colocando o suplente. Mas nesse momento, naquele momento, nós precisávamos contratar a gente para fazer o aterro sanitário, para a limpeza do aterro sanitário. Então, o meu diretor administrativo, ele contratou mais 19. E a Justiça, aí houve uma denúncia, o Ministério Público acatou, nós perdemos em primeira, recorremos em segunda, e a Justiça Eleitoral, ela diz que esses 19 coletores de lixo que nós contratamos para limpar a cidade, eles estava irregular e que eles tiveram enriquecimento ilícito. Que os R$296 nem pagava para os 20 coletores que contratou a mais, dentro da lista, que a lista está aqui, dos coletores, que nós precisamos, que trabalhou honestamente, ganhou seu salário. Então a Justiça achou que eu cometi um crime de improbidade, que esses lixeiros tiveram enriquecimento ilícito. O outro processo, todo prefeito ele faz o refis. O que é o refis? São pessoas pobres principalmente, que têm um imóvel só, que ganham um salário mínimo, que devem aos cofres públicos e que, se não pagar, vai para a execução de fórum. E nós tínhamos vários casos de pessoas que não teriam condições. Então, nós fizemos uma lei em 2006, 2007, e no final do meu governo, em 2008, a lei é bem clara, a lei foi errada para a Câmara. A lei falava que poderia prorrogar essa lei, o correto era 180 dias, só que colocaram 180 meses. Essa lei, ela foi aprovada pela Câmara, foi sessionado, foi passado pelo departamento jurídico, foi lido, relido, e foi sessionado por mim. E eu peguei um gancho dessa lei. A lei falava que poderá ser prorrogado por 180 meses. Poderá, pode ou não. Eu não elaborei o decreto. O meu crime foi esse. Então a Justiça, com todo o direito, todo o respeito que eu tenho, ela achou que houve erro, que não foi feito o decreto e que trouxe prejuízo aos cofres públicos. Eu, não estou falando da Justiça, eu não trouxe prejuízo aos cofres públicos. Dinheiro entrou. E, imediatamente, após a denúncia, que foi feita pelo ex-prefeito, o requerimento está aqui, eu não vou citar o nome do ex-prefeito por ética, mas isso me atrapalhou muito, foi o ponto-chave, né? Esse prefeito, ele simplesmente, ele fez um decreto tirando todo o parcelamento que eu dei para aquelas pessoas. Por exemplo, se estava errado, o próprio departamento, o próprio advogado da prefeitura, quando fazia os cálculos, ganhava os 10%, colabora. A Justiça acha que eu dei esse desconto de juro e multa para essas pessoas que iam perder suas casas, não só pessoas, tinha empresas, tinha banco,
Era um dinheiro que entrou na prefeitura, que ajudou eu a pagar remédio, pagar o combustível da ambulância, fazer folha de pagamento. E a justiça achou que eu errei. E o meu advogado, belíssimo advogado, doutor Oreste, o doutor Oreste fez de tudo para me salvar, de tudo, de tudo. Ao ar, eu quero até parabenizar a ele pelo profissionalismo dele, sabe? Então, eles acharam que eu cometi esse ato e que eu fui punido porque eu dei esse parcelamento. Bom, você teve essa ação estava tramitando e você foi autorizado pela Justiça Eleitoral a se candidatar a prefeito. Você sabia desse risco e, mesmo assim, você decidiu encarar o pleito sabendo desse risco que você corria? Mas antes de fazer a sua pergunta, eu não terminei ainda o meu processo. É o ponto-chave que me deixou mais impugnado lá. O mesmo processo de parcelamento, um ex-prefeito, ele me denunciou ao Ministério Público que eu entrei na prefeitura e alterei esse documento. Entendi. Então, que eu corrigi lá o meu despacho, todos os requerimentos, ia para o meu gabinete, eu dava o despacho e mandaria para o departamento autorizatório. Então, eles encaminharam para o Ministério Público, o Ministério Público entrou com ação criminal em cima de mim, criminal, envolveu até vários funcionários, até alguns funcionários hoje ganhou cargo na época por participar dessa atitude maldosa, politiqueira, que simplesmente com intenção, não é de me destruir, de me matar, entendeu? De me matar. Poderia estar preso inocentemente, mas em breve estarei prestando serviço à comunidade. Gostaria de prestar ou na prefeitura, para ajudar a prefeitura a sair desse abismo que está, com todo respeito à nossa prefeita. Não estou aqui criticando a nossa prefeita. Eu sei o que é prefeito, mas Mococa precisa de apoio de todos. E então, esse processo criminal me prejudicou muito, foi decisivo para me impugnar a minha candidatura. Agora, voltando à sua pergunta. Quando eu lancei minha candidatura, eu achei que a minha candidatura foi uma candidatura para salvar Mococa. Com todo respeito à prefeita, eu não estou questionando a administração dela, porque é difícil ser prefeito. Uma cidade dessa que não tem uma arrecadação boa. Eu fui aclamado pelo povo, veio a minha votação. Eu tive o direito de participar, sabendo que poderia ter problema futuramente na justiça, mas com confiança de ser vitorioso, porque eu não achava que o serviço que eu dei para o lixeiro, desculpa, o coletor de lixo, que pagava R$296, se tivesse enriquecimento ilícito. Isso nunca passou pela minha cabeça. Ainda mais agora que eu estou fazendo direito, eu tendo conhecimento de leis. E que o parcelamento também é enriquecimento ilícito. Para mim, nós íamos vencer. E eu não enganei ninguém, o povo de Mococa. Mas ninguém. Quantas vezes eu vim aqui falar dos meus processos? Os meus adversários, nos debates, aqui nessa casa, argumentou comigo. Eu não esqueci, eu não neguei, não menti nada para ninguém. Falei para o povo que eu tinha esses processos, que nós íamos lutar até o final, como eu lutei até o final, sem dinheiro, gente, sem nenhum recurso no bolso, fazendo rifa, pedindo apoio para os amigos, para poder pagar as ordens judiciais, as ordens do advogado, para pagar o meu advogado, porque é o ganha-pão dele. Então, eu fiz de tudo, povo de Mococa. Eu não enganei vocês. Eu queria e quero ainda ser prefeito de Mococa, que daqui 4 anos eu já estou mais preparado, já estou formado na faculdade de Direito, já tenho outras ideias, estou novo ainda. Então, eu quero dizer para vocês que eu não enganei ninguém. Vocês me deram um voto de coração. Eu agradeço muito e devo muito para esse povo. E vou continuar trabalhando por Mococa. Sem poder, mas com conhecimento,
com a amizade que eu tenho com o governador, vou ajudar quem seja o próximo prefeito de Mococa. Bom, Cido, onde você estava hoje, como você recebeu essa notícia, essa decisão, né, do Tribunal Superior Eleitoral, quem te passou e você estava com seu advogado, como você recebeu essa decisão? Estava sozinho, o telefonema tocou e colocou eu escutando minha votação. Sozinho lá na loja do meu irmão, vendendo ração. Então, o povo fala que eu roubei ainda. Minha vida o dia inteiro atrás de um galpão, vendendo ração, para poder pagar o meu advogado e para poder pagar a minha faculdade. Então, eu já estava preparado entre eu e o meu advogado. Nós conversamos todo dia, doutor Orestes Mazia. Me deu uma bagagem muito boa, deu uma segurança muito boa. Mas ali, naquele momento, estava preparado, já imaginando o que poderia acontecer, porque foi um martírio, viu? Foi um sofrimento em tanto, o povo de Mococa. Nunca que rodava o meu processo, sempre adiando. Então eu falava, alguma coisa ruim vem, ao mesmo tempo vai vir coisa boa. Sabe por quê? Eu sentia no povo de Mococa o carinho que tinha por mim, que tem por mim, nas orações. Ouvi padre pedindo na igreja para o povo orar por mim. Se esses ministros tivessem Mococa, eles iam se civilizar. Entendeu? Eu via os evangélicos fazendo culto para mim. Eu via pessoa espírita vendo as coisas, falando para mim. Na minha loja, o dia inteiro, pessoas orando por mim. Nossa, foi vocês que me deram essa sustentação. No qual eu quero agradecer muito o carinho, sabe? Ao mesmo tempo, dizer para você, pessoas, estratégias que hoje está festejando, hoje é o dia de festa de vocês, amanhã será novamente o meu dia. Bom, Cido, essa decisão, a princípio, ela não existe o trânsito em julgado, ainda cabe recurso. Cabendo recurso, você pretende ainda recorrer dessa decisão? Olha, esses 3 processos, quero deixar claro, povo de Mococa, são processos eleitorais, que não dá o direito de eu ser o prefeito de Mococa. Na justiça comum, esses 3 processos, eu sou transjulgado. Eu não fui punido em nenhum. Eu tenho o direito de recurso, como está em Brasília. Esse criminal que montaram para mim aí, politiqueiro que eu falei, para me prestar serviço, porque eu perdi em segunda instância. Todos os processos que perdeu por um colegiado, como eu perdi os 3 em São Paulo, ele passa a ser julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, por isso que eu fui impugnado lá. Mas eu não estou condenado na justiça comum. Entendeu? Eu não fui condenado ainda. Eu posso, agora em fevereiro, ser absolvido dos 3. Mas eu fui punido no eleitoral. Porque o eleitoral tem norma, tem data, tem estímulo. Como diz se eu perdi os meus direitos políticos? Não perdi meus direitos políticos. Porque quem pode tirar os meus direitos políticos é a justiça comum, não é eleitoral, você entendeu? Então, eu não sou transjulgado, não perdi meus direitos políticos, eu só perdi o direito de ser prefeito de Mococa. Porque a lei diz que o lixeiro ficou rico, que o que eu parcelei lá foi indevidamente, e fui taxado que entrei na prefeitura e falsifiquei documento. Bom, Cido, você obteve uma porcentagem muito expressiva dos votos na eleição de outubro desse ano. Com isso, você deveria estar assumindo a prefeitura agora no dia 1º de janeiro. Mas essa decisão judicial, infelizmente, o impossibilitará disso. Você considera que essa decisão do TSE foi justa? Para mim, não. Respeitando eles. Sabe por que para mim não? Eu respeito eles. Respeito a justiça. Primeira divina, coisa do homem. Foi a análise deles. Passou em primeiro, segundo e terceiro. Sabe por quê? Daqui 2 anos e meio, eu vou me formar direito. Vou lutar para passar numa B já, me ter o direito. E isso vai servir para mim de plataforma. Eu quero defender tese.
E uma das teses é o que eu estou passando. Eu acho injusto eu ser condenado porque dei emprego. A pessoa trabalhou, eu paguei, ela trabalhou. Eu acho, é crime, mas que crime tem isso de dar emprego? De parcelar a dívida? A Pernambucana parcela, o Banco do Brasil parcela, o governo federal parcela. Ah, não estavam parados por lei, existia uma lei. A minha opinião, faltou entendimento de interpretação, hermenêutica que fala. Não, minha opinião, eu achei que faltou, eu achei que eu fui injustiçado, mas respeitando a decisão da justiça, eu tenho que respeitar, é a justiça que está me julgando. Mas no meu íntimo, não era motivo de eu perder a prefeitura de Mococa. Em vista de que está acontecendo no nosso país, corrupção. Imagine só, Celso Russomano, candidato a prefeito de São Paulo, peculato, desvio de dinheiro, pagar para pessoas indevidas. Passou. Nesses processos meus, tem alguma coisa de dinheiro, de desvio, tem algum roubo, alguma corrupção na prefeitura? Paulo Maluf, Rosana Sarney, Fernando Collor de Mello, eu sou fichinha perto deles, eles estão lá no poder. Eu queria administrar minha cidade, ajudar minha cidade, meu povo. É só isso. Então, meu Ciro Espanha, a pessoa, eu acho, lógico que eu acho, mas respeito a justiça. Bom, você acredita, claro, né, há um prejuízo para toda a comunidade em ter essa possibilidade de acontecer novas eleições. Como você avalia essa situação? Mococa perde muito com isso, ter que enfrentar um novo processo eleitoral? Perde. Imagine se eu tivesse tudo certinho, eu já estava na prefeitura, já tinha montado a minha equipe de governo. Como agora? Eu já fui atrás do governador para ver o problema do pôr do sol. Eu já tive conversando com alguns vereadores novos que estão chegando, de estar trabalhando junto. Já fui atrás de 2 empresários ligados à Motorola, à nossa escola técnica aqui. Eu quero... O que eu preparei... o próximo prefeito, que vai ser um prefeito tampão, o que é um prefeito tampão? Vai substituir até ter novas eleições. E eu quero ajudar, não importa quem, porque se o juiz nomear o presidente da Câmara, vai ser o presidente da Câmara que vai ter uma eleição entre os presidentes da Câmara. Eu quero fazer parte dessa equipe, se me convidar. Eu quero ajudar a Mococa, não importa quem esteja lá. Eu quero ajudar e dar a minha mão, mostrar a minha experiência de buscar recursos, de administrar. Então, eu acho que o Mococa perdeu muito. Mas é a lei, nós devemos cumprir a lei, mas eu acho que até março, abril tem um novo prefeito, vai abrir aí as convenções, vem lá do Tribunal Superior Eleitoral, as datas, e tem intenção de participar sim. Vamos sentar com o meu grupo, tem um grupo, lógico, vou pôr uma pessoa de minha confiança, para que eu possa estar junto trabalhando, para desenvolver o programa de governo, respeitando os outros candidatos, quem queira, mas eu tenho meu candidato. Pode ser da minha família, uma pessoa, pode ser um jovem, entendeu? Mas eu vou estar na luta sim. Bom, justamente sobre isso, né, nós estamos aqui entrevistando o ex-prefeito de Mococa, candidato, concorreu às eleições de outubro, obteve 54% dos votos, 19.412 votos, para ser mais preciso, Aparecido Espanha, concedendo uma entrevista exclusiva aqui para o TVD Notícias, e é justamente nessa linha, dentro dessa possibilidade de uma nova eleição em Mococa. Provavelmente agora o presidente da Câmara assume a prefeitura por um mandato tampão até que se proceda o processo legal para que se tenha novas eleições, que os partidos novamente vão se conversar, vão escolher as suas lideranças para poder apoiar. O Ciro Espanha, nesse sentido, não podendo ser candidato, pretende apoiar alguém, lançar alguma candidatura pelo seu partido ou apoiar de algum outro grupo político, algum outro candidato? Tem um grupo político que me acompanhou, vamos sentar, vamos conversar, quero estar junto, certo?
Por que eu quero estar junto? Eu quero que essas pessoas sigam o meu programa de governo que o povo aprovou. E eu quero estar do lado. Eu não vou deixar essa pessoa desamparada. Eu estou aposentado. Vou estudar à noite. E vou ficar durante o dia fazendo o quê? Eu quero ajudar a minha cidade. E eu quero ajudar a pessoa que eu estiver do lado. E eu sei onde buscar recursos. Eu conheço todos os problemas da minha cidade. Então, eu vou estar junto. E voltando a um assunto sobre recurso, nós conversando com o meu advogado, eu resolvi, nós não vamos entrar com recurso. Eu tenho o direito de entrar com recurso. Mas se eu entrar com recurso para o Supremo, vai demorar aí uns 6 meses para resolver o problema. Então, o Mococa vai ficar 6 a 7 meses sem poder realizar a eleição. E isso não é bom para a cidade. Então, eu não quero atrapalhar a cidade. E eu resolvi amanhã, estou encaminhando para o Tribunal Superior Eleitoral, a minha desistência de recurso, deixar aí o TSE já marcar as novas eleições em Mococa. Então, eu quero dizer ao povo mocoquense que eu não quero atrapalhar. Eu posso entrar com recurso, mas se eu entrar, eu vou deixar a cidade aí pelo menos parada uns 6 a 7 meses. Isso eu não quero para a minha cidade. Ô, Ciro, você lutou até o fim, é claro, para defender o resultado das urnas. Porém, você não conseguiu. Outros políticos de Mococa também enfrentam processos judiciais e provavelmente também não poderão se candidatar em futuras eleições. Você acredita que a justiça está apurando mais as questões políticas ou os políticos estão mais mal assessorados? As duas coisas. Nem todo assessor que a gente coloca, a gente deposita confiança, trabalha junto com a gente. Eu tive ótimos assessores, mas tive algum também que ficou a desejar, mas tive ótimos assessores. Eu acho que o próximo prefeito, como se eu fosse assumido, eu acho que tem que fazer uma assessoria técnica, não política. O prefeito coloca hoje toda a sua assessoria política porque apoia, dá ajuda e tal. Eu acho que tem que acabar com isso. Porque depois, por exemplo, esses coletores de lixo, não estou jogando culpa no meu assessor, mas não tem uma assinatura minha. Foi feito tudo pelo departamento, da pessoa responsável. E o punido foi o prefeito. Você entendeu? Justamente. Eu acho que tudo que está acontecendo no Brasil, excelente. Acho que acordou, a justiça acordou. Esses lava-jatos, tem que estar preso mesmo quem rouba. Dinheiro público que falta na saúde, falta na educação, falta no lazer, e esse povo roubando. Eu acho que a justiça está correta. Correta. O meu sentimento é de ser punido de um negócio que eu fiz bem, só isso que eu não concordo. Entendeu? Se eu tivesse roubado, desviado, obra superfaturada, tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro da educação, aí eu ia aceitar, entendeu? Mas no fundo do meu coração, eu vou muito magoado embora, de ter uma votação que eu tive, o povo me abraçar e eu não poder administrar a cidade. Vai ser nunca vou esquecer isso na minha vida. Olha que eu fui prefeito por 2 vezes, vereador, mas eu estava com o meu programa redondinho, pronto para ajudar a nossa cidade. Mas, como diz, Deus não quis, quem sabe Deus está preparando coisas melhores para mim. Isso é verdade. Bom, Ciro, você confirmou aqui para mim que não perdeu os seus direitos políticos, até porque tem a possibilidade de recurso, então não houve até então uma condenação. Não havendo essa condenação, você provavelmente poderá se candidatar não nesta eleição, mas daqui 2 anos que tem eleições federais e estaduais, Ciro Espanha poderá ser um candidato a deputado estadual, federal, representando o município de Mococa? Posso para deputado, talvez não, mas o meu advogado, doutor Oreste, nós temos alguns outros processos, como o Hospital da Mulher. Eu fui processado porque eu doei o Hospital da Mulher para a faculdade, a Câmara me autorizou, coisa também que eu não concordo. Tem um processo lá da eleição do Binta Liberty, que usaram um jornal meu lá, fizeram o jornal, eu fui condenado por causa desse jornal. Tem de um funcionário,
técnico para esconder. Qual outro? Ah, das piscinas, porque o Derla contratou um técnico para deixar as piscinas em ordem, também fui lá processado, e tem mais esses 3. O meu advogado está trabalhando, com certeza nós estamos mostrando o que foi feito corretamente, dentro da lei, dentro dos parâmetros, e nós vamos ter esses 4 anos aí para me lutar, e com certeza eu tenho vontade um dia de voltar, mas se eu voltar, vou voltar bem experiente, com outra visão, como eu estava agora. Eu estava bem experiente, até de montar minha equipe, entendeu? De resolver os problemas do funcionalismo municipal, tem muito problema lá, de arrumar a cidade, de ajeitar a cidade novamente. Mas, infelizmente, igual os meus adversários, né? Já está nas redes, que eu menti para o povo, que eu enganei o povo. Eu não menti nada, eu vim aqui nessa televisão, todo mundo sabia dos meus processos, fui autorizado pela Justiça Eleitoral. Pode ver que quando você votou no meu número 90, parecia meu rosto. Se eu tivesse impugnado, não parecia. Então, eu tive o direito como cidadão. Eu sabia que ia ser difícil, mas nada era impossível. Eu tinha confiança, mas, infelizmente, ocorreu. Bola para frente, quero ajudar a Mococa, quero ajudar quem estiver lá, e continuar a ser o Cid Espanha, dar uma coquinha, descer no mercado, tomar minha caipirinha, ir na feira, andar a pé na rua, e fazer o quê? Quero ajudar a minha cidade. Não deu certo. Quero pedir desculpa ao povo mocoquense, por vocês terem ido lá na urna, votado em mim, confiado em mim, mas com um propósito, que eu não enganei vocês. Vocês queriam mudança, teve a mudança, mas a Justiça achou que não poderia. Eu respeito a Justiça. Bom, para a gente encerrar essa nossa entrevista muito esclarecedora, por sinal, não só apenas aos seus eleitores, mas, enfim, a toda a comunidade mocoquense, todos os bairros, né, o prestígio que o TBD Notícias tem em toda a cidade de Mococa e região, essa entrevista exclusiva muito esclarecedora. Eu queria te perguntar o seguinte: qual a lição você tira desse ocorrido, de todo esse episódio que ocorreu durante todo esse tempo com você? Nossa, uma lição, uma experiência muito grande. Primeiro, saber confiar nas pessoas, buscar o seu ideal como eu busquei, principalmente confiar. Não confiar em qualquer pessoa. Saber com quem você está no dia a dia, trabalhar corretamente dentro da lei. Então eu aprendi muito nesse sofrimento meu aí, que eu sofri muito. Era ação, era recurso, era São Paulo, era Brasília. Então serviu de alicerce para mim. Me serviu muito, mas dizer ao povo mocoquense que eu passei por tudo isso aí porque eu quero uma cidade melhor. Eu quero mais emprego, eu quero mais saúde para o meu povo, mais diversão, mais lazer. E dizer para o povo novamente que aprendi muito e que vou seguir minha carreira política. Muitas pessoas que estão hoje festejando nas redes sociais, eu quero dizer para elas que eu não caí num abismo, não. Eu cresci mais um degrau, porque hoje eu estou mais experiente e com o dever cumprido, porque administrei essa cidade, trabalhei muito pelo meu povo, o resultado foi na urna, os 19.412 votos, dado de amor, de confiança e esperança para uma cidade melhor. E isso que eu espero do próximo governante, que administre com carinho, com honestidade, com trabalho, trabalhando mesmo para o povo mocoquense. E eu quero te ajudar, seja quem for, inimigo, amigo, estenderei a minha mão para juntos construir uma cidade melhor. Essa cidade que eu amo tanto, esse povo que eu amo tanto, que é o povo mocoquense. Eu agradeço muito a sua entrevista, Cido. Desejo boa sorte. Tenho certeza
que, assim como você disse, né, às vezes Deus fecha uma porta, fecha uma janela, mas abre uma porta ainda maior. Agradecer pela confiança de conceder essa entrevista exclusiva, explicar para todo mocoquense, de fato, qual o andamento desse processo, como deu a ordem cronológica. Infelizmente, essa decisão do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, que culminou na rejeição do seu pedido, ou seja, do registro da sua candidatura, o que o impossibilita de ser o novo prefeito de Mococa. Mas, de toda forma, os espaços, a casa da TV Direta estará sempre de portas abertas para você, a todos os esclarecimentos que você fez, que deseja fazer à população de Mococa, porque o prestígio do ex-vereador, do ex-prefeito e o respeito, acima de tudo, a um ex-prefeito, isso nunca será esquecido e, como você disse, a população o aclamou. Então, você também, de certa forma, não pode se sentir derrotado com essa decisão. Novamente, muito obrigado pela sua entrevista. Eu agradeço, mais uma vez, desejar ao povo mocoquense um Feliz Natal, um ano cheio de paz, de alegria, que quem for administrar a nossa cidade, que administre com carinho, com amor, que atende as classes pobres, os desempregados, e que Deus ilumine a todos. Novamente peço desculpa ao povo. Eu queria ser o prefeito dessa cidade, mas fui barrado pela justiça, respeitando a ela, e a vida continua. E Deus me preparou coisas melhores para frente. Com certeza vou dividir com você.